É julho de 2023 e você escuta sobre uma nova coleção que vai sair, Commander Masters, um set supostamente responsável por reimprimir muitas das cartas as quais você gostaria de ter, pois esse é um set premium de reprint voltado para o maior e mais casual formato de Magic. Que legal, você pensa, eu adoro jogar Commander com o pessoal da lojinha ou na casa de fulano, essa coleção tem tudo para ser para mim. E com a força de 1000 toneladas caindo, seu hype é esmagado de repente por preços abusivos que vêm da própria empresa. Esse cenário parece, por um acaso familiar para você? Eu te pergunto, no mundo onde preço de pré-con somente sobe, que tal se a gente tomasse o caminho contrário e visse aqui um deck bem baratinho, inclusive o meu deck mais barato de todos? E se isso por um acaso te interessou, eu vou dropar a vinheta e você fica aqui comigo. Opa! Eu sou Emanuel e eu estou aqui repaginado para mostrar um deck dela, a parteira de Llanowar, Maruin, Nutris. Uma criatura lendária elfo druida 1/1 por 3 manas, que diz: toda vez que outro elfo entrar no campo de batalha sob seu controle, coloque o marcador +1/+1 em Maruin Nutris. Vire, adicione um mana verde igual ao poder de Maruin. Eu não sei o quanto essa habilidade parece ameaçadora para vocês, mas rapaz, essa moça aqui produz mana como ninguém. E se você sempre quis aquele deck verde que te deixa ir de 0 a 100 de uma hora para outra, por um preço acessível, eu tenho ótimas notícias para vocês. Podemos acelerar mana turno 1 com algum elfo, fazer a Maruin em turno 2 e no turno 3 já descer 1 ou 2 elfinhos, aumentando o ataque dela e virando a mesma para mais mana ainda logo no início da partida. E eu garanti que tivéssemos acesso nessa build aqui a muitas formas de capitalizar em cima de ter tanto mana. Porém, antes de começarmos, eu só quero mencionar umas coisinhas. Essa empreitada que eu vou fazer aqui nesse deck da Maruin e nas próximas 2 semanas, que vão ser decks baratinhos também, não é necessariamente uma forma de protesto. Em primeiro lugar, porque eu não tenho ilusão de que eu sou um criador de conteúdo grande ou que a minha palavra vai mudar alguma coisa na Wizards. Só que, rapaz, essa temporada de spoilers foi uma das coisas mais deprimentes, apáticas, exaustivas que eu vi pra comunidade brasileira nos últimos tempos. E eu acho que, sabe, o público merece algo melhor, algo que cabe mais no bolso do que pré-con que tá na pré-venda por R$700. Em segundo lugar, eu conversei com o Pedro da página Gatherer TCG no Instagram, que produz esse conteúdo de Magic para juntar nessa empreitada comigo. Inclusive, se vocês estiverem vindo pelo post dele de lá, sejam bem-vindos e se inscrevam aqui caso gostem do conteúdo. Se tudo der certo, eles devem cobrir esse vídeo aqui e divulgar lá, enquanto eu divulgo eles aqui. E quem sabe até mesmo soltar algumas listas baratinhas também. Isso aí eu acho que a gente não combinou necessariamente, mas dá pra ver. Eu não preciso nem dizer, né? Sigam a Gatherer TCG no Instagram, conversinha na Twitch, que o pessoal de lá é bem de boa. Vira e mexe aparece coisa deles pra mim e é sempre um conteúdo bem descontraído e bem interessante, além de muito bem feito. No mais, os decks do Budgetório são decks de baixo orçamento, onde o deck deve custar menos de R$150, geralmente excluindo o preço de comandantes, companheiros e terrenos básicos. Porém, só para este deck e os outros dois que eu vou soltar, o preço do deck inclui o comandante. Ou seja, esse valor que você tá vendo aí no título é de fato o preço completo da parada toda. Geralmente eu não gosto de me prender a preço de comandante porque varia muito, mas aqui o preço é o que você viu. E o foco do Budgetório é no Commander casual otimizado para uma estratégia multiplayer, para você jogar na lojinha ou entre amigos, e idealmente se divertir de montão. E sem mais delongas, vamos então para a primeira parte. Elfos são um tipo de criatura tipicamente verde, presente em quase todo o multiverso, perdendo em número de aparições apenas para os humanos. Normalmente, elfos vivem em florestas e estão perto da Terra, uma conexão reforçada em jogo pela produção de mana adicional desse tipo de criatura. A maioria dos elfos se parecem muito com os humanos, apenas com orelhas pontudas. Porém, alguns elfos têm características físicas muito distintas, como pele azul ou verde, ou mesmo membros alongados, chifres, esse tipo de coisa. E é justamente por possuírem tantas aparições e tantos tipos de aparência ao longo desses 30 anos de jogo que eu vou focar mais sobre os elfos de Dominária, que é de onde a Maruin vem, e falar um pouco sobre a linha do tempo deles.
Desde a época de Yawgmoth, quando ele estava no início da sua espiral de loucura e busca por poder, lá na época do Thran, a gente já tinha menção de elfos na lore. E muitos anos depois, na época da Guerra dos Irmãos, a gente tinha os elfos Argothianos, que viveram até a explosão do Sílex. Na história, quando Harbin, o filho de Urza, pousa seu tóptero que estava com problemas em uma ilha desconhecida, um elfo argotiano vem ao seu socorro em vez de matá-lo. No entanto, isso mudaria o destino da ilha para sempre, pois Harbin volta para sua terra natal e conta ao seu pai sobre a floresta. E logo Urza viaja para lá para usar como recurso aquela terra toda na sua guerra contra Mishra. Os irmãos então lutaram ferozmente por Argoth e os seus recursos na última campanha de sua guerra, enquanto os elfos e outros habitantes da floresta também lutaram bravamente. Mas no final todos foram destruídos quando Urza ativa o Sílex Golgothiano. A explosão do artefato dizimou completamente a ilha, deixando apenas uma pequena parte para trás que seria conhecida futuramente como Findhorn, e os elfos que viveriam lá eram um pouco mais abertos do que seus ancestrais, envolvendo-se em diplomacia com os humanos de Kjeldor através da Ordem do Zimbro. Porém, quando a Era Glacial termina e o nível do mar sobe, Findhorn é engolida pelo mar, e os refugiados foram conduzidos para a floresta de Yavimaya. E assim como Urza procura expandir os seus domínios atrás de recursos, a gente também vai ter que expandir os nossos terrenos e procurar recursos no nosso deck. E falando de acelerar mana especificamente, ou seja, daquelas cartinhas que nos permitem ter mais mana do que apenas o nosso 1 land drop por turno, a gente usa aqui Elfo do Arvoredo, Místico Élfico e Elfo de Llanowar. Todos elfos de custo 1 que viram para nos dar acesso a mais mana. Batedor de Llanowar, que vira para botar um terreno na nossa mão no campo de batalha, Rejuvenescedor Élfico e Elfo Porto Longínquo, ambos elfos que quando entram no campo de batalha trazem consigo um terreno. Visionário de Llanowar, que é um elfinho que vira para gerar mana e que compra carta quando entra. E Rishkar, Renegado de Pima, que quando entra no campo de batalha coloca um marcador +1/+1 em até 2 criaturas e faz com que elas virem para gerar mana. E às vezes a gente pode até mesmo colocar esse marcador na própria Maruin para crescê-lo um pouco mais no início da partida. Continuando a nossa exploração, a gente pode falar também de vantagem de cartas, que são aquelas cartas que te ajudam a ter mais opções de jogadas enchendo a sua mão. Para aqui a gente tem Habitante da Mata Funda, que é um elfo que tem vigilância e que vira para comprar uma carta. Porém, essa habilidade cara dele custa 1 mana a menos para cada marcador dentre as criaturas que controlamos, o que no caso combina muito bem com a Maruin. Bestiário do Vivideiro, que no início da sua manutenção dá vidência 1, e sempre que você conjurar uma criatura, você pode pagar 1 mana verde para comprar uma carta. E nesse deck, não falta mana verde, eu garanto. Harmonizar, que compra sempre 3 cartas, o que é muito bom, pois não depende de criaturas, a gente pode fazer isso até mesmo com a mesa vazia. Adversário de Carvalhândia, um elfo que compra cartas sempre que causa dano à vida de um oponente. Mensageira Silvestre, que põe elfos do topo na nossa mão. Matriz de Simetria, que compra cartas sempre que pagamos 1 para cada criatura nossa que entra com poder igual à resistência no campo de batalha. E essa carta compra bem mais do que você imaginaria e funciona muito bem com o nosso subplano de fichas. Voz de Muitos, que é um potencial harmonizar que vem junto com o corpo de elfo. E Revelações Xamânicas, que compram a carta para cada criatura do nosso time e geralmente te dá pelo menos 4 de vida por conta do poder da Maruin. E para complementar isso, a gente tem também algo que eu chamo de velocidade de compra, que são cartas que se repõem ou que se trocam por outra carta, trocando assim as suas opções. Para isso nós temos Trilheiro Silhana, que bota uma criatura do topo do seu deck na sua mão quando entra no campo de batalha. Patrulheiro Silvestre, que quando entra, coloca um terreno no seu deck na sua mão, evitando assim a zica. Paragona Tajuru, que é tipo um Trilheiro Silhana também. E Admiradores Mascarados, um elfo que compra uma carta quando entra no campo de batalha e que pode voltar do nosso cemitério. E para finalizar, assim como as matas, a gente vai lutar ferozmente contra os nossos inimigos, interagindo com as ameaças com remoções pontuais e globais. Temos então Fúria Doente, que faz um duplo serviço aqui, podendo crescer o nosso comandante até +2/+2 até o fim do turno. Transformação de Kenrith, que compra uma carta e inutiliza comandantes problemáticos. Réplica de Elfo, que se sacrifica para destruir encantamentos, junto também com cartas tipo Sábio da Reivindicação, Xamã Viridiana e Mage Pastoras Anuladoras, que destroem artefatos ou encantamentos.
e Desvanecer da História, a nossa única global, mas que destrói artefatos, encantamentos e pode criar fichas. E se você está gostando do vídeo até aqui, peço que deixem um gostei, comentem e compartilhem. E não se esqueçam de ativar o sininho também para não perder mais conteúdo do Budgetório. Vamos então para a parte 2 desse vídeo. Continuando com a nossa linha do tempo, a gente vai voltar para Yavimaya. Os elfos yavimaianos têm membros alongados e muito finos. E uma diferença notável entre estes elfos e todos os outros elfos de Dominária é que a conexão entre os elfos e a própria floresta é muito profunda. E por mais que todos os elfos tenham sim fortes laços com a terra, com a natureza, os elfos de Yavimaya são peculiares, pois na verdade eles são parte de uma cultura de colmeia, uma espécie de quase consciência coletiva, compartilhando os pensamentos de Yavimaya simultaneamente com seus iguais. Porém, hoje em dia, os elfos yavimaianos são conhecidos mais como serem cavaleiros de Kavur. Eles montam aquelas bestas enviadas pela própria Gaia. Pois, após expulsos pelo espírito enfurecido de Multânia, estes elfos vivem como exilados, com a maior parte do grupo sobrevivendo nas ruínas de Krug, nos arredores da floresta. E sobre as ordens de sua atual líder Meria, eles se juntam à coalizão contra a segunda invasão Phyrexiana. Outro grupo muito importante de elfos é o de Llanowar. E, sinceramente, até a invasão Phyrexiana eles eram conhecidos por serem muito avessos a estrangeiros. Bem xenófobos mesmo. E eles se dividem em 7 reinos élficos, chamados esses de Elfheims, na floresta de Llanowar, adorando a sua deusa Freyalise. E mesmo comparado com o elfo comum, o elfo de Llanowar vive muito, e aqueles que ativamente evitam conflito ou a morte podem facilmente viver até 1000 anos de idade. E dentre aquele grupo, os elfos milenares são referenciados, e suas memórias pessoais muitas vezes superam a precisão e profundidade de relatos humanos da época. Quanto a Maruin, ela é de uma parte mais nova da história. Ela é a parteira Kelfai mais proeminente, orgulhosa de receber cada novo cidadão em seu domínio. E como chefe do grupo, existe uma história famosa de como ela negociou um tratado de paz entre um grupo de elfos raivosos de outro Elfheim, enquanto estava ao lado da cama de uma mãe que estava passando por um parto difícil. No final, Maruin entrega a criança recém-nascida ao líder adversário e ordena que mantivesse a criança aquecida e de sua esposa. Agora, como o nosso deck depende muito da Maruin, a gente quer tanto proteger ela, quanto melhorar a sua habilidade, para trazer mais prosperidade ao nosso grupo de elfos. E para a primeira tarefa, a gente tem o Véu de Pele de Serpente, que bota o marcador +1/+1 na nossa comandante, e a deixa resistente a mágicas até o fim do turno. Canção de Bombadil, que faz quase o mesmo, só que bota a tentação do anel em jogo. Dádiva de Gaia, que bota o marcador na Maruin e concede alcance, atropelar, resistência à magia indestrutível até o fim do turno, e o Abergueiro da Rua de Carvalho, que faz com que nos turnos dos oponentes, se uma das nossas criaturas estiverem viradas, elas tenham resistência à magia. Agora, quanto à parte de melhorar a habilidade de Maruin, temos algumas opções interessantes aqui, principalmente cartas que desviram as nossas criaturas, gerando assim mais mana. Temos então Adaptação Aracnoide e Teia da Bruxa, que aumentam o ataque da criatura, concedem alcance e desviram. Estouro de Força e Força Pedregosa, que coloca um marcador na criatura e desvira ela. Dádiva de Bocejo, que desvira Maruin e concede +X/+X, sendo X o maior custo entre as nossas permanentes. E Força de Touro, que aumenta a Elf em +2/+2, a desvira, dá atropelar, podendo ser assim até mesmo fatal para um oponente. Para finalizar, nós também lutaremos ferozmente como esses arautos da natureza, e veremos algumas mágicas especiais para levar a força das matas até os nossos oponentes. Para aproveitar a quantidade absurda de mana que a Maruin pode gerar, nós temos Gênese Gelatinosa, que cria X fichas X/X, sendo X aquele valor que a gente vai pagar 2 vezes. Crescimentos exponenciais, que servem para gerar mais mana ainda. Você pode, por exemplo, virar a Maruin para gerar mana, conjura o crescimento exponencial, desvira ela, e aí gera uma quantidade assombrosa de mana verde. Mago de Jade, Clareira dos Centauros e Caçadora da Toca da Corruíra, cartas que permitem com que paguemos mana para criarmos fichas de criaturas. E Elemental do Covil dos Espinhos, que faz isso tudo que eu falei de criar fichas, só que no reforçar. E o Urso Espinho, que serve para aumentar uma criatura em +1/+1 para cada mana que paguemos, e esse efeito dura até o fim do turno.
Dando uma olhada então nos elfos que faltaram. Batedor Chifre de Cobre é muito interessante, pois quando ele ataca, desviramos os nossos elfos virados, o que pode servir para gerar mais mana ainda. Temos também Elite de Dwynnin, um elfo que cria outro elfo se a gente já tem um elfo, ou seja, perfeito com o nosso comandante. Preservador Silvonato, que tem lampejo e pode aumentar as nossas criaturas, caso paguemos mana para adicionar marcadores. Entorta Galho Élfico, que transforma até o fim do turno uma floresta em um elemental X/X, sendo X o nosso número de elfos. Numa, Líder Joraga, que também nos deixa distribuir marcadores no nosso time no turno de combate. Elfo Vigia dos Pinheiros, que aumenta um elfo alvo em +1/+1 até o fim do turno para cada elfo que controlamos. Elfa Atiradora de Elite, cujo poder é igual ao nosso número de elfos. Dwynnin, Daia em Folha d'Ouro e Perfeita Imperiosa, ambas criaturas que crescem os nossos elfos em +1/+1. Invocador do Coração Selvagem, que permite com que paguemos 8 manas para dar +5/+5 e atropelar para o elfo alvo até o fim do turno. E você ficaria surpreso com a velocidade e consistência que esse deck chega em 8 manas. Então recomendo realmente que mantenha essa carta. Mestre da Caçada de Lysalana, que passa a dobrar o nosso número de elfos que colocamos na mesa. Habitante da Travessa de Hera, que coloca marcadores em criaturas sempre que criaturas verdes entram no campo de batalha sob o nosso controle. Secto Elegante, que buffa a criatura alvo e dá atropelar até o fim do turno, o que é muito bem-vindo. E por fim, 3 magias de buff aqui que não são criaturas. Envigorar, uma carta que pode aumentar nossa comandante por 0 de mana, o que é valioso em várias situações. Principalmente se os seus oponentes acharem que você não tem resposta por não ter mana de pé. Trono do Dragão de Tarkir, que pode até custar um tanto bom de mana para equipar, ativar, mas que certamente retorna o investimento caso a gente tenha uma Maruin gigante. E Estouro de Vivem, que deixa o nosso time bater sem virar e que compra cartas. Porém, antes de finalizarmos, para esses decks baratinhos eu gosto sempre de trazer algumas melhorias. Esses vídeos ultra budget geralmente são muito curtos de lore, e isso aqui dá um espaço para falar sobre aonde eu acho que a sua grana vai render mais na hora de melhorar essa lista. E a gente tá falando de elfos, então certamente não faltam sugestões incríveis de melhorias, indo tanto de cartas mais baratas para muito caras. Não se preocupe, no entanto, eu tento manter tudo aqui num preço bem razoável. E assim como todo e qualquer deck mono verde, a nossa maior fraqueza certamente é a consistência e a dependência de criaturas. A segunda não dá para corrigir. Esse aqui é um deck de elfos, mas a primeira no geral se resolve com mais efeitos de compra de cartas. Para isso, Sussurrador de Feras, Visionário da Coroa de Folhas e Andarilho dos Reinos são tiro e queda, e seriam com certeza as primeiras cartas que eu pegaria. E se você ainda estiver no hype de O Senhor dos Anéis, Coro Élfico inclusive é uma opção muito potente e temática aqui. Dos instantâneos que eu também acho bem viáveis como melhoria imediata são o Retorno do Fela Brava e as Invocações Compartilhadas, aquele tutor que pega 2 bichos para sua mão. E com tanto mana sendo produzido pela nossa comandante, é razoável a chance da gente conseguir guardar mana para fazer isso na passada. E os resultados são no mínimo fatais. E parecido com isso, só que feitiço, a gente tem a especialidade de Rishkar, que também compra cartas igual ao poder da nossa maior criatura, igual ao Retorno do Fala Bravo. E também temos Onda de Gênese, que deixa a gente, flipar o topo do deck na mesa de tanto mana que a gente vai colocar nisso aqui. E por fim, alguns elfos melhores são sempre bem-vindos. O Arqueodruida Élfico e a Sacerdotisa de Tânia, por exemplo, são ótimos backups para geração de mana da Maruin e bons alvos para serem desvirados. Ezuri, Líder Renegado, também é incrível, pois protege a nossa mesa de muita coisa, além de aumentar o nosso time. E a Estrategista do Dozel é um pump honesto que acelera bem pro nosso plano de jogo. Eu vou ter uma lista exemplo com melhorias na descrição, e se a sua carta favorita para decks de elfo não apareceu aqui, sinta-se livre para comentar sobre ela abaixo. Mas então, quanto que custa essa brincadeira, hein? Bom, no dia da edição desse vídeo você encontra essa lista pelo preço que está na tela. Lembrando, é claro, que esse valor está sujeito a mudar com o tempo. E também lembrando que você pode encontrar essa lista na descrição do vídeo, seja no site da Liga, no Moxfield ou no site Commander Decks. E bom, por hoje é isso. Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixa um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo os que precisarem. Muito obrigado pela sua atenção, meu nome é Manuel e esse é o Badiatório. Até mais!